Tudo bem, gente boa? Vamos dar prosseguimento a um tema que eu abordo há bastante tempo, que é justamente a nomenclatura do município de Escada, né? Escada é um município que tem uma tradição, né, oral, passada de geração a geração, que o nome do município, Escada, se deu justamente diante das escadarias que foram construídas para chegar ao templo de veneração, né? A um nicho de veneração, a capelinha, que deu origem justamente ao município. Nesse caso, é uma cidade que vem do contexto de um aldeamento indígena. Então, é justamente a partir dessa veneração a Maria, desse culto a Maria, que as escadarias que deram acesso a chegar ao templo, né, ao nicho, né, fez com que o local tivesse nome de escada. Mas é sabido, né, que já havia menções, né, litúrgicas desde a Idade Média a culto a Maria na apresentação da escada. Aí eu trago aqui para vocês uma confirmação, né, para a gente fazer uma analogia, né, aonde já havia, desde a Igreja Ortodoxa, uma tradição apócrifa de culto a Maria nas escadarias do templo. Então já havia na tradição ortodoxa essa veneração. Consequentemente, a gente tem no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50, uma menção onde Jesus afirma que sua mãe e seus irmãos são aqueles que fazem a vontade de seu Pai, que está no céu. Então, essa passagem dava uma impressão de um certo distanciamento entre Jesus e Maria. É justamente esse incômodo que vai fazer com que a Igreja Católica Apostólica Romana ela se aproprie justamente dessa veneração que já era utilizada pela Igreja Ortodoxa. Justamente essa liturgia ela vem de uma tradição apócrifa, justamente do pseudo-evangelho de Tiago, né, que era conhecido também como Natividade de Maria. Então, justamente esse apócrifo, ele foi utilizado como ferramenta de aproximação da devoção de Maria. Então, justamente esse apócrifo, ele vai ser aceito pela Igreja Católica em 21 de novembro de 1585. Então, é quando a Igreja Católica Apostólica Romana ela se apropria desse calendário litúrgico, aonde a partir de então vai se fazer menções à festividade de Nossa Senhora da Apresentação. Então, não é por acaso que a festividade aqui no município de Escada, ela figura ali próximo ao 21 de novembro, sendo que aqui em Escada, no município, tem uma compensação diante aonde essa festividade ela vai se dar no domingo. Então, vez por outra, essa data aí fica flexível ali próximo do 21. Mas a gente observa que tem uma justificativa implausível. Justamente nesse apócrifo, né, nesse pseudo-evangelho de Tiago, faz menção justamente a Joaquim e Ana, os pais de Maria, que diante da dificuldade, né, da concepção de um filho, ele vai ter sua oferta ao templo de Jerusalém negada e por isso ele vai se redimir, né? Ele vai procurar uma montanha para jejumar, fazer suas orações. Nesse contexto, Ana ela vai ser agraciada com essa gravidez. Então, nesse contexto, Ana vai engravidar e diante ao agradecimento dessa criança, no caso Maria, que vem nascer, ela vai fazer com que Maria seja apresentada ao templo em Jerusalém. Aos 3 anos de idade, aonde ela caminha, né, sobe as 15 escadarias, né, degraus da escada, sem tutubiar. Então, chega até a dançar, né, em alegria na presença dos sacerdotes, aonde ela vai permanecer dos 3 aos 12 anos. Então, é essa liturgia apócrifa atribuída a Tiago que faz com que haja essa devoção mariana.
então ela vai ser justamente absorvida, né? Então a gente tem aí, também é sabido que desde a Idade Média já havia intenções que esse texto apócrifo era um próprio evangelho, era atribuído como um livro de introdução ao Evangelho de Marcos. Então, isso fez com que essa liturgia ela fosse aceita justamente na Igreja Ortodoxa. Claro que sabemos que a própria Igreja ela tem uma grande dificuldade da sua liturgia apócrifa. Então, por isso, acredito eu, que a própria colonização aqui do município, né, e diante aos missionários que vieram para catequizar, evangelizar os nativos, né, os aldeados, eles tiveram uma dificuldade de convencimento, de confirmação dessa liturgia, por ser justamente atribuído a uma liturgia de um livro apócrifo, que justamente é o livro do pseudo-evangelho de Tiago. Então, justamente, isso fez com que houvesse essas interpretações. Então, ficou bem mais convincente, bem mais interessante atribuir que o nome de Nossa Senhora da Apresentação da Escada se deu diante a construção das escadarias aqui no município, diante a chegada à capela, ao nicho. Então, isso fez com que a história fosse transpassada dessa maneira. Eu acredito por dificuldade da própria Igreja Católica em atribuir uma veracidade a uma liturgia apócrifa. Então, por ser de uma liturgia apócrifa, criou-se esse distanciamento, né, de confirmação e justificou justamente a construção desse nome, dessa nomenclatura, as escadarias que foram feitas para se chegar ao nicho de escada. Então, dá para concluir, né, diante aqui ao relato aqui do professor doutor o Frei Jacir de Freitas, que diante a essa liturgia apócrifa, né, atribuída ao pseudo-evangelho de Tiago, aonde ele vai mencionar a essa celebração da apresentação de Maria ao templo em graça pelo nascimento, né, de Maria pelos pais, né, Joaquim e Ana, a uma concepção mariana. Então, Escada, o município de Escada, é uma cidade mariana que tem na sua nomenclatura, o município de Escada, essa origem apócrifa atribuída ao pseudo-evangelho de Tiago. Até uma próxima. Obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado.